pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Para começarmos, vamos começar com a Copa da Ucrânia, onde temos a equipe do Policia enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Policia, venceu 3, empatou 2. A equipe do Policia é a 4ª colocada do campeonato ucraniano com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Shakhtar Donetsk, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Shakhtar Donetsk é a 3ª colocada com 53 pontos ganhos. Nos últimos 4 confrontos essas duas equipes, 3 vitórias ficaram com a equipe do Policia e 1 empate. Como podemos ver, a equipe do Shakhtar Donetsk não conseguiu obter nenhuma vitória ainda em cima da equipe do Policia. Então, a melhor opção para esse encontro entre Policia e Shakhtar Donetsk, vamos apostar na vitória do Shakhtar Donetsk. Vamos de fora, Shakhtar Donetsk para vencer. Pelo campeonato italiano, temos a equipe do Cagliari enfrentando a equipe da Fiorentina. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cagliari, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Cagliari é a 15ª colocada do campeonato italiano com 30 pontos ganhos. A equipe da Fiorentina, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 2. Pelo campeonato italiano, a equipe da Fiorentina é a 8ª colocada com 53 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe da Fiorentina. Melhor opção para esse novo encontro entre Cagliari e Fiorentina, vamos de uma dupla chance. Fiorentina para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Campeonato italiano, temos a equipe do Genoa enfrentando a equipe da Lazio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Genoa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe da Genoa é a 13ª colocada com 39 pontos ganhos. E a equipe da Lazio, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. A equipe da Lazio é a 7ª colocada com 53 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Genoa e 3 vitórias para a equipe da Lazio. Melhor opção para esse novo encontro entre Genoa e Lazio, vamos de uma dupla chance. Lazio para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Las Palmas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. A equipe do Atlético de Bilbao pelo campeonato espanhol é a 4ª colocada com 57 pontos ganhos. Já a equipe do Las Palmas, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Las Palmas é a 17ª colocada com 32 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 3 vitórias para a equipe do Atlético de Bilbao, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Las Palmas. Melhor opção para esse confronto entre Atlético de Bilbao e Las Palmas, vamos de casa, Atlético de Bilbao para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Crystal Palace. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Arsenal pelo campeonato inglês é a 2ª colocada com 66 pontos ganhos. Já a equipe do Crystal Palace, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Crystal Palace é a 12ª colocada com 44 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 5 vitórias ficaram para a equipe do Arsenal. Melhor opção para esse novo encontro entre Arsenal e Crystal Palace, vamos de casa, Arsenal para vencer. Copa da Itália, temos a equipe da Inter de Milão enfrentando a equipe do Milan. O primeiro confronto dessas duas equipes ficou no empate de 1 a 1. Dos 5 jogos disputados pela equipe da Inter de Milão, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe da Inter de Milão pelo campeonato italiano é a 1ª colocada com 71 pontos ganhos. Já a equipe do Milan, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Pelo campeonato italiano, a equipe do Milan é a 9ª colocada com 51 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 1 vitória para a equipe da Inter de Milão, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Milan. Melhor opção para esse encontro entre Inter de Milão e Milan, vamos de ambas equipes marcam. La Liga, campeonato espanhol,
temos a equipe do Alavés enfrentando a equipe do Real Sociedade. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Alavés pelo Campeonato Espanhol é a 18ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Real Sociedade é a 9ª colocada com 42 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos das duas equipes, uma vitória para a equipe do Alavés, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Real Sociedade. Melhor opção para Alavés e Real Sociedade, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Na Liga Campeonato Espanhol, temos a equipe do Getafe enfrentando a equipe do Real Madrid. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, venceu 2, perdeu 3. A equipe do Getafe pelo Campeonato Espanhol é a 12ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 3. A equipe do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol é a 2ª colocada com 69 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 5 vitórias ficaram com a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Real Madrid para vencer. Campeonato Brasileiro. Oferecimento Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Copa Libertadores. Temos a equipe do Bulu Bulu da Bolívia enfrentando a equipe do Vélez Sarsfield da Argentina. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bulu Bulu, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Bulu Bulu pelo Grupo H da Copa Libertadores é a 3ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Vélez Sarsfield, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Vélez Sarsfield pela Copa Libertadores é a 1ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto entre Bulu Bulu e Vélez Sarsfield, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Copa Sul-Americana, temos a equipe do União Espanhola do Chile enfrentando a equipe do Fluminense. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Espanhola, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe da União Espanhola pela Copa Sul-Americana é a 3ª colocada com apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do Fluminense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Fluminense é a 1ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto da Copa Sul-Americana entre União Espanhola e Fluminense, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Goiás enfrentando a equipe do Paysandu. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. A equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro da Série B é a 8ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Paysandu, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Paysandu é a 18ª colocada com 1 ponto ganho. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias ficaram com a equipe do Goiás e 3 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Copa Libertadores, temos a equipe do Estudiantes da Argentina enfrentando a equipe do Botafogo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estudiantes, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Estudiantes pela Copa Libertadores do Grupo A é a 2ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Botafogo pela Copa Libertadores é a 3ª colocada, também com 3 pontos ganhos. Nos últimos 2 confrontos das duas equipes, uma vitória para a equipe do Estudiantes e uma para a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Estudiantes para vencer. Pela Copa Libertadores, temos a equipe do Libertad do Paraguai
enfrentando a equipe do São Paulo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Libertad, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. A equipe do Libertad pela Copa Libertadores do Grupo D é a primeira colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do São Paulo, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e empatou 4. A equipe do São Paulo pelo Grupo D da Libertadores é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto entre Libertad e São Paulo, vamos também de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Caracas da Venezuela enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Caracas, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. A equipe do Caracas pela Copa Sul-Americana é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Mineiro, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Atlético Mineiro do Grupo H pela Copa Sul-Americana é a primeira colocada com 4 pontos ganhos. Os últimos 2 confrontos entre Caracas e Atlético Mineiro ficaram com 2 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Atlético Mineiro para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Cerro Largo, do Uruguai. Nos últimos 5 jogos do Vitória, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. A equipe do Vitória do Grupo B da Copa Sul-Americana é a segunda colocada com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Cerro Largo, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Pela Copa Sul-Americana, a equipe do Cerro Largo é a quarta colocada com apenas 1 ponto ganho. Apesar desse confronto ser favorecido para a equipe do Vitória vencer essa partida, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Copa Libertadores, temos a equipe do Bucaramanga da Colômbia enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bucaramanga, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Bucaramanga do Grupo E é a primeira colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Fortaleza, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. E pela Copa Libertadores, a equipe do Fortaleza é a quarta colocada, ainda com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto entre Bucaramanga da Colômbia e Fortaleza, vamos de uma dupla chance. Fortaleza para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Arsenal vs Crystal Palace em casa, Arsenal para vencer. Atlético Bilbao vs Las Palmas casa, Atlético Bilbao para vencer. Getafe vs Real Madrid fora, Real Madrid para vencer. Parma vs Juventus fora, Juventus para vencer. Libertad vs São Paulo, partida acima de 1,5 gols. Bucaramanga vs Fortaleza, uma dupla chance, Fortaleza para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Caracas vs Atlético Mineiro fora, Atlético Mineiro para vencer. Vitória vs Cerro Largo, partida acima de 1,5 gols.